Duas perguntinhas. Primeiro, seu primeiro contato com o Vitor Pereira, como é que foi? E também essa semana a gente teve o velório, né, do Pelé, e chamou muita atenção a falta de ex-jogadores renomados e até de jogadores que ainda estão em atividade. Você acha que faltou também essa presença mais forte de nomes do futebol nessa homenagem, né, nesse adeus? Na verdade, eu falei com o Mister ali, só um pouco, né, na minha chegada. Em questão do Pelé, é uma tristeza enorme. Tá perdendo o rei, não tem mais o que falar, né, o rei do futebol. Um cara que fez do futebol, fez magia, não sei o que eu posso dizer. Eu não acompanhei, né, mas vi os vídeos, porque não tenho idade. E o que eu posso dizer para você? Eu não posso falar pelas pessoas, entendeu? Eu acho que você perguntando para mim, como eu vou te dizer? Não sei o que eu posso te dizer, porque eu não posso falar pelas pessoas. Eu acho que cada um responde por si próprio. O que eu tenho para dizer é que eu, como pessoa, fico muito triste pela perda do Pelé. É sempre ruim a gente perder alguém, né? Ainda mais quando representa muito, porque o Pelé, nunca tive a oportunidade de conhecer ele, mas representava muito para o futebol. Fez o nosso futebol ser conhecido, né? Ele como brasileiro, até mesmo por ser negro. O que ele fez para o futebol fazer todo mundo respeitar o futebol foi uma coisa muito, muito grande. Eu também não posso tocar muito no assunto porque eu não acompanhei muito, só vi por vídeo, mas o que ele fazia era magia. E que eu deixo claro, uma tristeza enorme, e eu acho que eu não posso aprofundar mais nessa pergunta porque eu não posso ficar falando pelas pessoas, sabe? Doutor ESPN, tudo bem? Até na esteira da pergunta dele, muito dessas críticas falam também do jogador brasileiro que ainda é novo, vai para a Europa e deveria, em vez de voltar para o Brasil na idade que você tem, de 25, 26 anos, buscar outros centros por lá em vez de voltar para o Brasil. Aí eu queria falar, que você falasse, na verdade, um pouco dessa escolha legítima que um jogador pode ter de voltar para o Brasil, do clube do coração, mesmo no auge. Você falasse dessa legitimidade, dessa sua escolha de voltar para um clube estruturado e de ir para o Maracanã 4 horas, de querer ser feliz, como você pode estar fazendo agora. Na verdade, eu nem tinha conversado isso ainda com o meu assessor ali, mas eu acho que nós mesmo, brasileiros, erramos muito nesse sentido. Porque nós temos sempre praticamente os melhores jogadores, onde ajudamos muito os europeus com isso, cedendo nossos jogadores para lá. E nós mesmo criticamos o nosso futebol, onde a gente tinha que fazer do nosso futebol uma elite. Pensa, a gente tem os melhores jogadores, praticamente. Tem claro que existe muitos jogadores bons lá também, mas a gente critica o nosso futebol, sempre fala que se voltar para o Brasil é um tiro no pé, onde a gente dá força para eles lá, falar o que nós mesmos falamos, mal do nosso país, mal do nosso futebol, onde na verdade eu acho, pensando assim por mim, agora eu estou falando por mim, que o nosso futebol tinha que ser uma elite. Tinha que ser uma elite. Pelos jogadores que temos, é só parar para pensar. O campeonato. Olha o campeonato, quantos clubes tem, como os jogos são difíceis. É difícil você ir num jogo e ganhar de 7-0, 5-0. Na Europa eu vejo direto acontecendo isso. Vem jogar aqui no Brasil, é 2-1, 1-0. Então acho que, eu falando por mim, como ser humano, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse sentido. Em só nós mesmos brasileiros acabamos batendo no nosso esporte, nos nossos jogadores, no nosso campeonato, onde agrega muitas coisas, como nós jogadores, né, que trabalhamos, vocês também como repórter. Acho que a gente tinha que dar mais moral para o nosso país, parar um pouco de pensar no país dos outros, pensar mais no nosso, que a gente cresceria muito mais.